virtuosa! Tudo bem? Que bom que você está aqui. Nós vamos agora para a continuação da leitura e estudo do nosso livro A Mulher Controlada pelo Espírito, da autora Beverly LaHale, editora Betânia. Nós, nos áudios passados, estudamos o início do que ela aborda como os 4 temperamentos básicos da mulher. Ela fala de uma forma, digamos, por alto sobre cada temperamento, e nós começamos com a mulher melancólica, que ela chama de Marta melancólica. E nós vamos agora para a mulher fleumática, que ela chama de Paula fleumática. Vamos lá, agora você observe se você se encaixa nessas características, tá bom? Como eu falei, preste atenção, e é para você sim. Se você está aqui, é para você, tá bom? Vamos lá. Ponto 2. Paula fleumática. A Paula fleumática é super introvertida e tem uma tranquilidade singular que lhe confere um temperamento de fácil relacionamento, manso e bem equilibrado. Ela é teimosa e indecisa e resigna-se ao destino que se lhe apresentar. Ou seja, para ela tá tudo bom, tá tudo bem. Agora nós vamos para as características, tá? Da Paula fleumática, para nós observarmos se a gente se encaixa nessas características, na maioria delas ou em alguma delas. Ocupações e passatempos. Dona de casa, boa mãe, contadora, conselheira, professora, especialmente educadora de crianças ali no início da idade. Artesanato. Relutante como líder, para ser líder. Ela não gosta muito de liderar. Administradora, costureira, secretária, uma exímia cozinheira e gosta de expectar eventos esportivos. Os pontos positivos das suas emoções. Calma e digna de toda confiança. Boa índole e de fácil convivência. Alegre e agradável, apesar de nunca ter muita coisa a dizer. Bom coração. Pacifista. Pontos negativos. Falta-lhe autoconfiança. Pessimista e temerosa. Preocupa-se excessivamente. Raramente dá gargalhadas. Passiva e indiferente. Contemporiza. O que é contemporizar? É que para ela prefere não encarar a situação até o final para resolver. Ela prefere ali resolver ele meio que por cima, tipo tampar o sol com a peneira, sabe? Ao ponto de que ela leva a ser uma pessoa passiva, que se acomoda com a situação. Não, vamos levando assim, vamos levando desse jeito, vamos ver o que dá. E no fim a gente sabe que muitas vezes uma situação sendo levada dessa forma não acaba bem, né? Continuando nos seus pontos negativos. Tem muito senso de justiça própria. O que é senso de justiça própria? É uma pessoa que ela é parcial pro lado dela, ou seja, ela observa as coisas, ela aceita coisas dela própria, tipo, com ela tudo bem, mas com o outro não vale isso, o outro não pode fazer isso, digamos assim. Ao passo que ela pode fazer uma coisa, até mesmo que seja errada e aos olhos dela tá tudo bem, ela não aceita isso dos outros de forma nenhuma. No relacionamento com os outros, os seus pontos positivos. É de agradável convivência, tem muitos amigos, tem senso de humor, exerce uma influência conciliatória. Ela procura conciliar as pessoas, ela procura tentar chegar num senso comum entre todos. É constante e fiel. Diplomata e pacifista. Aquela pessoa que tenta estar em paz com todos, aquela pessoa que tem diplomacia, ou seja, que age ali sempre, né? Ela nunca vai ultrapassar limites, ela nunca vai ser muito, digamos assim, exagerada, ela sempre vai agir conforme as regrinhas, digamos assim, entendeu? Conforme as regras. Boa ouvinte, amiga fiel, dá conselho somente quando solicitada.
Pontos negativos. Não gosta de envolver-se com os outros, egoísta e mesquinha, examina as pessoas com indiferença, não tem muito entusiasmo, teimosa, indiferente com relação aos outros, ou seja, ela tem amigos, como a gente viu, ela tem amigos, mas ela não demonstra muito os seus sentimentos. Ela é aquela amiga mais, que a gente chama de mais na dela, mas na verdade ela tem dentro dela um egoísmo que ela procura não se envolver mais para não ocasionar coisas futuras, é para evitar fadiga, digamos assim, né? O que acaba tornando ela uma pessoa indiferente, não demonstra, e muitas pessoas sentem sobre isso. Ela não é muito cordial e tem uma atitude de superioridade. Por ela ser dessa forma, ela acaba transmitindo isso. Como a gente falou sobre o senso de justiça própria, acaba que dela tudo bem, com ela tá tudo ok, ela pode ser assim e o outro não. E isso acaba gerando nela uma atitude de superioridade, um olhar de superioridade. Os pontos positivos das atividades. Trabalha bem, mesmo sob tensão. Ela sempre acha meios práticos e fáceis de fazer as coisas. Ela sempre procura um jeito de resolver a situação. É conservadora, ou seja, ela não é muito aberta para novos projetos, para novos planos. Ela gosta de fazer aquilo ali que já está tudo delimitado, tudo certinho na regra. Eficiente e caprichosa. Planeja o trabalho antes de executá-lo. Tem influência estabilizadora. O seu trabalho é digno de confiança. Os pontos negativos. É uma espectadora da vida, calma, serena e sem envolver-se. Espectadora da vida é aquela pessoa que fica assim como a melancólica, olhando para o mundo, lá no mundo da lua muitas vezes. E aí o que acaba gerando nela essa segunda característica dos pontos negativos é lenta e preguiçosa. Ao passo que ela é muito bem planeja tudo muito bem, executa, mas ela pode ter uma certa lentidão e até mesmo preguiça para executar. Não gosta de liderar, não tem motivação, é indecisa. Protege-se demasiadamente contra envolvimentos emocionais. Ela tenta de todo jeito não se envolver muito com as pessoas, seja relacionamentos amorosos ou seja sobre amizades. Ela desencoraja outros. Opõe-se à mudança de qualquer tipo. Por ser uma pessoa conservadora, ela não é muito chegada à mudança. Ela gosta de estar ali. Ela gosta de enxergar até onde a vista dela alcança. Como diz, ela não gosta de dar um passo maior do que a perna. Ela não gosta de ousar. E isso acaba que desencoraja também as outras pessoas. Ela acaba sendo uma pessoa negativa nessa questão. E nós terminamos aqui sobre a mulher fleumática. Então, você consegue se observar aqui nessas características? A gente vê que em algumas coisas ela é bem parecida com a melancólica, mas tem outras que é bem diferente, não é mesmo? A questão é, até a mulher que tem o temperamento fleumático, que nós vimos no início, que é uma pessoa de fácil convivência, tem pontos, tem necessidades que precisam ser transformadas. Porque esse tipo de temperamento, por querer tudo tão bem planejado, tão bem organizado, acaba que por algum momento pode não depositar a sua confiança no Senhor. E aí, como diz a palavra, às vezes confia na força do seu próprio braço, ou seja, confia somente no seu planejamento, confia somente naquilo que ela consegue alcançar, ela gosta de tocar, ela gosta de ver, ela gosta de enxergar as coisas. E muitas vezes no reino de Deus, na maioria, né? No reino de Deus, as coisas não são de se enxergar. Nós não enxergamos. Se você tem um temperamento fleumático, você tem que cuidar para que você não venha ter falta de fé. Por querer tudo tão ali à sua frente, por querer sempre ver tudo, sempre deixar tudo planejado, às vezes você pode ter falta de fé. Pode ser falta de fé. E a fé, nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé sobre aquilo que não vemos, mas que esperamos. É o firme fundamento. Nós devemos estar fundamentados. O que é um fundamento? É aquilo que vai deixar a coisa firme, a estrutura firme de uma casa, de um prédio. E sem essa estrutura, sem esse fundamento, nós não vamos para frente. Porque você pode ser uma mulher eficiente, como a fleumática,
tudo ser excelente, ter um bom trabalho, mas não confia em Deus, não tem fé. Não quer dizer que você, que tem esse temperamento, não tenha fé. Mas muitas vezes você pode incorrer nessa falha de em áreas da sua vida você não ter fé. Às vezes a gente quer colocar Deus contra a parede. Deus, eu vou fazer uma prova contigo, uma campanha, o que também não quer dizer que você não deva fazer, que você não pode fazer uma campanha, mas eu quero dizer assim, muitas vezes a gente encosta Deus na parede, quer colocar data para ele. Deus, em 3 dias tal coisa tem que acontecer. E aí, às vezes, o temperamento fleumático fica muito esperando e baseado nisso, no que ele pode ver, no que ele pode fazer, no que ele pode conseguir. Senão, ele nem vai, ele nem faz. E no reino de Deus não é assim que as coisas funcionam, porque senão nós ficamos impedidos. É como a passagem que Pedro vê Jesus quando eles se assustam, pensam que é um fantasma, né, lá no mar. E aí Jesus chama, vem, né, Pedro vai, e enquanto Pedro está observando e olhando para Jesus, ele vai caminhando sobre as águas, assim como Jesus estava. Mas ao passo em que ele começou a olhar ali, aquele tudo escuro, aquelas águas terríveis, né? Ele começou a afundar, ele começou a ter medo e começou a afundar. Por quê? Porque ele tirou os olhos do foco, do alvo, que era Jesus Cristo. Então não permita você, pelo seu temperamento, tirar os olhos do alvo. Muitas vezes na sua vida, não quer dizer que você deva ser uma pessoa indisplicente. Eu vou fazer mesmo e tudo mais, vou jogar tudo pro alto. Não é sobre isso. Mas é sobre você colocar o Senhor à frente dos teus planos e dos teus projetos. Muitas vezes a gente fala que deixa Deus cuidar da minha vida, Deus é quem me comanda, quem me guia. Mas a primeira coisa que fica fora das suas mãos, que foge das suas mãos, a gente teme, a gente murmura, a gente se estressa, chora. Então eu quero te encorajar hoje nessa leitura a colocar de verdade a sua vida nas mãos do Senhor. A não ter confiança no seu salário no fim do mês, a não ter confiança na sua formação, a não ter confiança no que você tem ou na confiança do que você sabe, mas confiança no Senhor. E como que nós adquirimos confiança no Senhor? A gente só confia em quem a gente conhece, não é verdade? Então passe a conhecer ao Senhor. Mas como que eu conheço o Senhor? Lendo, estudando a sua palavra, convivendo com Jesus. Porque nós convivemos, nós não temos confiança em quem nós não convivemos, em quem nós não conversamos, não é verdade? E Jesus é da mesma forma, porque ele é uma pessoa e ele quer conviver com você. Ele quer que você tenha confiança nele. Então deposite a sua confiança em Jesus. Tenha fé, exerça a sua fé. E sobre os outros temperamentos, do temperamento fleumático, as outras características, né? Uma pessoa que ela acaba sendo um pouco diferente, mesquinha. Por quê? Porque ela, digamos assim, pode tudo. Ao passo que é uma pessoa de boa convivência, mas muitas coisas ela pode, o outro não. E muitas vezes nós, mulheres, agimos assim, por exemplo, com o nosso marido, né? Muitas vezes a gente tem uma limitação com o nosso marido, muitas vezes a gente gera situações e a gente zanga com ele porque a gente pode, ele não. E assim é com um amigo, com um filho, com um parente. E também o temperamento fleumático tem um campo bem perigoso dele ser indiferente. E talvez você tenha um marido que é fleumático e não sabia. Então, por isso que é importante você conhecer todos os temperamentos. Talvez o seu marido não demonstre muito os sentimentos, que é uma característica do temperamento fleumático. E aí você pensa assim, o meu marido não me ama mais, meu marido não é romântico, né? Às vezes a gente se lamenta, mas faz parte do temperamento dele. Pode ser mudado? Claro que pode. E é por isso que é importante também, futuramente, os homens aprenderem sobre esse temperamento, né? E nós temos livros direcionados aos homens também sobre o temperamento. Esse aqui mesmo, esse livro se enquadra muito para os homens também ouvirem, mas ele é mais direcionado a nós, mulheres. Então não fique pensando assim, isso aqui é para o meu marido, isso aqui é para fulano. Não. Pense que é para você mesma. Se você não tem esse temperamento e você lembrou de outra pessoa, mas ouça em humildade para aprender a lidar com essa pessoa e não, às vezes, só julgar o teu marido achando que ele não te ama, que ele não demonstra, fazer birra. Muitas vezes nós devemos ter compreensão com o temperamento do outro. E é como eu disse há uns áudios atrás, aquele que vem a verdade, se você ouviu primeiro, trabalhe em você primeiro.
Execute você primeiro as ações de mudança, porque quando você muda, o outro percebe, ainda que seja com um longo tempo. E então, temperamento fleumático é essa pessoa que às vezes ela pode pecar em perder a fé, em falhar na fé, ou em não demonstrar os sentimentos, ou em não se envolver de forma verdadeira com as pessoas. Ao passo que ela tem amigos, ela tem amizades, mas ela sempre procura ser uma pessoa neutra, ela acaba tentando empurrar as coisas com a barriga. E, na verdade, existem coisas que tem que vir ao confronto. Confronto não de briga, de vias de fato, não. Mas confronto de colocar à mesa, olha, aconteceu isso, eu sinto isso sobre você, naquele dia você fez isso. Então não tente levar, ainda que você não tenha um temperamento fleumático, não tente levar as coisas somente empurrando, porque um dia tudo vira uma montanha, tudo vira uma bola de neve, vem a desabar sobre você e gera grandes conflitos na tua casa, no teu relacionamento, talvez com os teus pais. Então, não tente levar as coisas dessa forma, não tente você ficar dominando a situação. Permita o Espírito Santo dominar a tua vida e as tuas atitudes. Ore ao Senhor. Senhor, com teu Espírito Santo, venha me encher, me preencher cada espaço do meu ser. De forma, Senhor, que tu venha me ajudar a evidenciar as minhas qualidades em ti e os meus defeitos, que o Senhor venha suprir em mim esses defeitos e essas necessidades. Me perdoe, Senhor, pelo pecado de falta de fé. Me ajude, Senhor, a não ser indiferente, a depositar toda a minha confiança em ti, Senhor, e a saber demonstrar sobre as pessoas os meus sentimentos e que sejam sentimentos amorosos e não de indiferença. Ore ao Senhor. E o Senhor pode transformar a tua vida. O Senhor pode transformar qualquer situação. Vamos continuar juntas. Fiquem com Deus. Tenham um dia excelente.